Boa tarde a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupelo Villanueva. Surge uma propaganda que está sendo espalhada pelo gabinete do ódio, evidentemente, ou seja, por esses militantes ativistas radicais que são ligados ao governo Bolsonaro, a de que Sérgio Moro preferiu preservar sua biografia do que o próprio país. Mas afinal, o que é a biografia de um homem se não sua própria vida, se não seus próprios dilemas morais e éticos, se não aquilo que faz, aquilo que pensa ou se não aquilo que acredita? Então vejam que essa dicotomia entre a biografia de um homem e o país é falaciosa porque eles estão conjecturando que o país é o governo Bolsonaro e não necessariamente a vida de uma pessoa que participa de uma comunidade política maior. É evidentemente que o homem é a sua biografia. E Sérgio Moro preferiu ser leal à sua biografia do que às trapaças do governo Bolsonaro. Então, é de uma infâmia alguém criar uma dicotomia que é falsa. Porque se Sérgio Moro, de fato, saiu desse governo e inclusive apresentando denúncias graves contra esse governo, ele o fez em favor do país e não contra ele. Bolsonaro não é o país. Bolsonaro não representa e não encarna o país. Muito pelo contrário, em muitos aspectos está traindo as aspirações pelos quais ele foi eleito. E em particular, quando nós observamos que o senhor Jair Bolsonaro está se alinhando aos piores tipos do Centrão, aos piores tipos corruptos que Sérgio Moro, em sua biografia, combateu. Então percebam essa mentira. Ou seja, em nome do país, ou em nome da nação, e resta saber o que significa isto, já que eles estão afirmando que a nação agora é Bolsonaro, dentro de um raciocínio tipicamente totalitário. Então Sérgio Moro tem que trair os seus princípios, tem que trair a sua história de vida, tem que trair a sua própria coerência em favor de Bolsonaro, que agora, de uma hora para outra, personificou o país? Ou será justamente o contrário? Que vocês, bolsonaristas, estão traindo o país e, na verdade, estão querendo sacrificar até mesmo a biografia de um homem? E não vão muito longe. Muitos desses palhaços que falam em ser contra preservar a biografia não tem biografia alguma. A biografia é a mais escusa possível, a começar pela família Bolsonaro. A biografia da família Bolsonaro é uma incógnita, é uma caixa preta, a começar pelo seu filho Flávio Bolsonaro, que tem suspeita de envolvimento com a milícia. Mas será que só Flávio Bolsonaro está envolvido com a milícia? Será que isso também não envolve toda a família Bolsonaro? Quantos segredos, quantas questões que não foram suficientemente explicadas envolvem os membros da família Bolsonaro? Quem parece não ter biografia é a família Bolsonaro. E quem tem má biografia não pode se arrogar de servir ao país. E isso eu posso dizer também de um outro sujeito que influencia o governo Bolsonaro, como o senhor Olavo de Carvalho, que falou de uma forma grosseira de que Sérgio Moro deveria enfiar a biografia no seu próprio cu. Olavo de Carvalho, a sua biografia também é desconhecida. Você não tem biografia a apresentar. Todo o seu passado pregresso, antes de você se tornar um ideólogo ou então um crítico do PT, é desconhecido até hoje. Há inúmeros rumores que envolvem que o senhor Olavo de Carvalho é envolvido com coisas muito pesadas, e isso sem prejuízo, naturalmente, da sua relação familiar, que não é das melhores. E inclusive temos uma testemunha, que é a própria filha do Olavo. É evidente que nessas questões pessoais eu particularmente evito falar. Porém, quando um sujeito se arroga a mais excelsa superioridade moral, e quando na prática não tem o cabedal, não tem a capacidade moral nem de apresentar a sua própria biografia como membro de uma seita ocultista muçulmana, quem não tem biografia, é claro que vai afirmar que aquelas que têm uma biografia mais decente têm que enfiar no cu. Então não me venham com essa demagogia
de falar em nome do país. Vocês não têm nada a acrescentar ao país. Tudo que está sendo revelado a todo momento é que vocês têm um profundo desdém por este país. E vejam que agora estão maquinando a destruição moral do ministro Sérgio Moro, ou do ex-ministro. Quer dizer, até ontem a Lava Jato serviu para promover o governo Bolsonaro. Porém, quando o governo Bolsonaro desmantela a Lava Jato, boicota os seus agentes e depois faz acordão com gente que é inimiga da Lava Jato, só restou agora realmente renegar o passado, porque a Lava Jato do senhor Sérgio Moro promoveu vocês, e inclusive destruir Sérgio Moro. E as razões pelas quais Sérgio Moro saiu, sim, são baseadas na sua biografia. Porque nós somos a biografia. Qualquer pessoa tem uma. Nós não podemos trair aquilo que nós acreditamos. Nós não podemos trair aquilo que de fato nós vivenciamos. Só pessoas muito velhacas, muito canalhas, para crerem que uma concepção abstrata de nação pode superar a dignidade de um ser humano, ou a dignidade de um indivíduo. Só mesmo o nacionalismo, que é o último refúgio do velhaco, para apelar a esse tipo de expediente, acreditando que ser a favor da nação é ser cúmplice de um crime. Eis o ato de baixeza de vocês. Então, meus amigos, um grande abraço.